Olá pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos ao meu canal do YouTube. Como todos já sabem, Pietro Kidikmo Júnior, o seu nome é assim mesmo, não tem mais como consertar isso, mas te inscreve lá porque cada vez mais vamos produzir matérias importantes para vocês, acima de tudo para que vocês preservem a saúde, fiquem em casa, vamos ter aí todas essas aulas, nós vamos escolher então os temas mais importantes. Vocês continuem fazendo seus questionamentos, vamos seguir com as lives também. Então, não há nenhum motivo para pânico, no caso, né, porque vocês sabem que logo que isso tudo acabar, nós vamos retomar os concursos, então nós vamos nos preparar, e por isso, então, que eu nunca, na verdade, havia dado tanta bola, digamos assim, eu sou meio tosco para informática, essas coisas, né, para o YouTube, mas eu resolvi investir, e vou investir muito porque eu quero, né, passar, enfim, essas informações, quero trazer esses conteúdos, fazer uma espécie de curso mesmo de direito penal e processo penal, gratuito, obviamente, mas para que vocês tenham uma sequência de estudos em casa e quando acabar tudo isso, vocês estejam lá na frente em relação aos concorrentes de vocês. Isso é o mais importante, que vocês saiam preparados e sigam, por favor, fazendo as perguntas que vocês têm me feito, porque vocês sabem, o mundo é movido por perguntas. Bom, chega de introdução. Vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é uma sugestão de um aluno meu muitíssimo querido, Silvio, e ele propôs o seguinte tema, para ver como o concurso de pessoas, né? Eu já tinha feito um vídeo também a pedido dele sobre concurso de pessoas. Eu sempre digo, quando eu ministro o concurso de pessoas, galera, se vocês quiserem entender toda, mas eu disse toda a parte geral, no mínimo, de direito penal, vocês precisam dominar o concurso de pessoas. Ele está em tudo, inclusive na parte especial e também no Código de Processo Penal. Por exemplo, o artigo 580 do CPP. Lembram aquela questão do aproveitamento de recurso interposto a corréu que não interpôs o recurso, desde que a questão decidida e que favoreça o corréu recorrente não seja de caráter subjetivo. Ora, o que é isso? Uma reprodução do artigo 30 do Código Penal, ou seja, acerca da comunicabilidade e da incomunicabilidade das circunstâncias elementares, ok? Então, vocês têm que ter isso muito presente, galera. Concurso de pessoas é, sem dúvida alguma, a matéria mais rica em direito penal que nós temos, ok? Então, a proposta do Silvio é a seguinte, achei interessantíssima, né? Pensando, estudando, e aí surgem as dúvidas, vamos fazer um vídeo. Ele pergunta acerca do concurso de pessoas em crimes omissivos próprios, em crimes omissivos impróprios e em crimes culposos. Eu também já vou aproveitar para acrescentar, porque é muito importante. Eu vou falar também sobre o concurso de pessoas nos crimes, tranquilo, né? Crimes comuns, mas a comparação é imprescindível, crimes próprios e crimes de mão própria. Aí que está o perigo, certo? Então, vamos fazer de maneira bem objetiva. Agora, muito cuidado, porque concurso de pessoas é uma matéria que exige muita atenção. Por quê? Porque qualquer detalhe é fundamental para que você entenda o que vem a seguir. Então, se você não entender o que eu disser antes, você não vai entender o que vier depois. Claro, não tem como você fazer perguntas agora, porque esse vídeo não é gravado ao vivo, mas vocês podem deixar tanto aí mesmo no YouTube, como também no meu canal do Instagram, @ProfPietroKidikmoJR. Tudo junto, como dizia minha avó, tá? Vamos lá, então. Galera, Eugênio Raul Zaffaroni, um dos maiores penalistas, né, de todo o mundo, de todas as épocas, enfim, né? Ele dizia o seguinte, ele começa, na verdade, no livro dele, né, quando ele começa o capítulo do concurso de pessoas, fazendo as seguintes colocações. Perguntas. Quem é que de vocês aí, presta atenção, já fez uma cirurgia médica? Aí a pessoa, claro, como paciente, né? Eu já tive que ser submetido a 2, que eu me lembre. Aí ele pergunta, quem é que já escreveu um livro? Depois ele pergunta, quem é que já, enfim, fez uma mudança. Essas mudanças, né, que a gente faz, que a gente diz para a galera, gurizada, vamos ajudar, vamos fazer, vamos colaborar.
Pagamento vai ser o quê? Vai ser aquela polar, sábado à noite, com uma churrascada lá em casa, ok? Nada mais que isso, ok? Vamos na parceria. E aí, a pessoa se pergunta, ué, por que ele cita exemplos de vida, né, do cotidiano, para ilustrar o concurso de pessoas? E aí, ele automaticamente após, referindo-se muito carinhosamente ao leitor, ele diz, pois é, quando, caro leitor, cara leitora, você foi submetido a uma intervenção médico-cirúrgica, você percebeu, por exemplo, que só havia um médico lá que iria fazer a cirurgia? Não, né? Havia no mínimo um médico que, enfim, iria fazer a cirurgia, mas mais o médico que iria fazer bem, tanto que eles não chamam antes, porque isso é muito delicado, né? Gera muita reação, o anestesista e aquele monte de gente que usa croque branco, ninguém merece, tudo de branco, enfermeiras, enfim, né? Então ele diz, né, alguns são autores, coautores, outros são partícipes, mas uma cirurgia, ela jamais é feita sozinha, ok? Escrever um livro, não há sempre alguém que revisa o seu livro? Com certeza. Quando a gente faz uma mudança, não tem sempre alguém que nos ajuda? Não tem sempre alguém que de alguma forma nos dá aquela mão. E uns que fingem que vão, também temos que estudar isso, aqueles que em nada contribuíram para a consumação do crime, certo? Então, é muito importante porque ele conclui, então, dizendo isso. Tudo que a gente sabe, quer saber, pretende saber e precisa saber sobre o concurso de pessoas não vem do direito penal, vem do ôntico, vem da vida. E da vida nós transportamos, fazemos uma verdadeira transposição para o direito penal. Galera, nós, enquanto pessoas de bem, não nos valemos e, seguidamente, do concurso de pessoas muitíssimas vezes. A grande diferença é que nós nos reunimos para facilitar as tarefas, né? Ou seja, cada um é responsável por uma parte, por uma etapa daquela tarefa, mas as nossas tarefas, presumo eu, são tarefas para o bem. E os bandidos, o que eles fazem? Eles se reúnem para que cada um, just in time, naquele método operacional de fábrica mesmo, just in time, que cada um seja responsável por uma parte da empreitada criminosa. Nós não temos aquelas pessoas, por exemplo, no roubo a banco, que ingressam no banco, não temos aquele que fica do lado de fora do carro, no veículo, né, então, na caminhonete, SUV, enfim, para garantir a fuga dos demais, não temos o vigia que fica na esquina para verificar a chegada da polícia? Com certeza. Então é isso que a gente precisa entender. O concurso de pessoas é algo que vem da vida, e da vida é transportado para o mundo jurídico, ok? Bem, a exposição de número 25 da parte geral do Código Penal diz o seguinte: a reforma primou pelo concurso de agentes sob dois enfoques, dois aspectos, dois personagens. Autor/coautor e o partícipe, sendo que autor ou coautor é a esposa e partícipe é o marido. Vocês entenderam, né? Autor/coautor é quem manda, quem bate o pau na mesa, e partícipe é aquela pessoa que, embora para a teoria objetivo formal, já vou explicar isso depois, né? É aquela pessoa, então, partícipe pela teoria objetivo formal, é aquela pessoa que instiga, induz ou auxilia alguém, mas jamais incorre, pratica verbo nuclear do tipo, certo? Então, basicamente, a divisão que nós temos que ter para um concurso público no Brasil, infelizmente, é essa. Ou seja, autor/coautor é aquela pessoa que percorre, ao menos em parte, o verbo nuclear do tipo, tanto que, aí que eu falo como é importante, como isso mexe com toda a parte geral do direito penal. Ora, se o legislador erigiu determinadas condutas como sendo efetivamente importantes, certo? Eu ia dizer duas palavras, né? Realmente, efetivamente, saiu refe, né? Repetindo, então, vamos de novo. Se o legislador, ele escolhe, né? Enfim, seguindo critérios extremamente ponderados, né? Critérios extremamente proporcionais, enfim, ele diz, olha, essa conduta aqui vai ser erigida como crime. Então, ele faz o quê? Ele faz um preceito primário de um tipo penal incriminador. E esperamos, né, proporcionalmente estabeleça, de acordo com o bem jurídico violado, o preceito secundário da norma, que é a pena, certo? Nada mais lógico, se
o tipo penal incriminador é a parte mais importante, que quem percorra, pelo menos em parte ou ao menos em parte, esse tipo penal incriminador seja a figura mais importante. Por isso que se criou no Brasil essa ideia e praticamente toda, maciçamente toda, quase que doutrina no Brasil e também em muitos países diz então que a teoria efetivamente adotada em relação a quem é autor, coautor e partícipe, ela é a teoria objetivo formal, ou seja, autor, coautor é aquele que percorre o verbo nuclear do tipo. Esse é o que manda, ou seja, é o que mata, é o que trafica, é o que falseia, é o que furta, é o que rouba, ok? E partícipe é aquela pessoa que efetivamente ela não percorre exatamente o tipo penal incriminador, mas de alguma forma ela acaba concorrendo para a ação do autor, seja prestando auxílio material, seja induzindo, que é nada mais, nada menos do que criar uma ideia não existente, induzir, ou então ainda instigar, que é reforçar uma ideia pré-existente, ok? Partimos dessa premissa então. É fácil, a partir disso, conceituar o concurso de pessoas, e é uma questão bastante, nada jurídica, uma questão bem, do cotidiano mesmo. Então, o que é o concurso de pessoas? Nada mais nem menos do que a reunião de duas ou mais pessoas que visam a prática do mesmo tipo penal, da mesma infração penal, certo? Foquem, porque eu vou provar para vocês que analisando os 4 requisitos, tem gente que bota 5, 6, mas está tudo incluído nesses 4, tá? Então, eu vou provar para vocês que em nós fazendo exatamente uma análise criteriosa acerca desses 4 requisitos que compõem o concurso de pessoas, a gente mata qualquer questão de prova no nosso concurso, ok? Então, vamos lá, são 4. O primeiro, e meio óbvio, pluralidade de agentes, ou seja, para que tenhamos concurso de pessoas, é óbvio que nós temos que ter pelo menos 2 ou mais pessoas para, enfim, a prática do crime. Até aí, nem precisaria eu estar aqui, vocês aí, perdendo o tempo de vocês, eu fazendo vocês perderem o tempo de vocês, para dizer uma porcaria dessas, para dizer, pluralidade de agentes, Aqui, isso não é tão importante. Agora, o mais importante nesse item pluralidade de agentes é o seguinte, isso vai te ajudar naquelas alternativas bem bizarras, pelo menos você consegue eliminar e consegue acertar, mesmo que você não tenha aquela certeza, você elimina pelo que eu vou dizer agora. Então, presta atenção, tá? Imprescindível que 2 ou mais pessoas, portanto, se reúnam. Pluralidade de agentes. Agora vem o mais importante, tá? Galera, nós podemos ter 527, sei lá, vamos chutar 527 partícipes. Mas temos que ter um pelo menos tem que ser autor. Pelo menos deve ter a conduta principal. Conclusão, jamais teremos concurso de pessoas somente com condutas acessórias. Repetindo, jamais teremos concurso de pessoas com condutas acessórias, que são aquelas condutas tipicamente dirigidas ao partícipe, certo? Então, a gente pode ter 1000 partícipes, mas pelo menos, deve ser autor, deve bater o pau na mesa, certo? Segunda característica, qual é? Liame subjetivo ou concurso de vontades. O que significa isso? Ora, para que haja concurso de pessoas, e tendo o Brasil adotado a teoria monista, unitária ou igualitária, é imprescindível que aqueles que concorrem para o crime, vamos de novo, aqueles que concorrem para um crime devem saber que estão concorrendo para a prática de um crime de outrem. Olha que interessante. Os que auxiliam, os que prestam efetivamente, esse auxílio, essa colaboração, certo? Eles devem saber que estão colaborando para a ação delituosa de outrem. Agora, pasmem, aquele que recebe o auxílio, estranho,
mas aquele que recebe o auxílio não precisa saber que está sendo efetivamente auxiliado. Então, não se exige o chamado pacto prévio, né? O pactum celeris, não precisa haver isso. Basta que aqueles que concorram para o crime saibam que assim o estão fazendo para o sucesso da empreitada de outrem. Então, é aquele velho caso, aquele velho exemplo da empregada doméstica, que todo mundo lembra. Como é que era mesmo? Olha só, a empregada doméstica, querendo, né, se vingar dos patrões, quem já não ouviu esse exemplo, ela observa ali, esses dias eu vi em aula, pela basculante, pela janelinha, né, pela basculante, ela observa e vê um furtador, uma pessoa que, com certeza, né, costumeiramente é uma pessoa que vai lá e furta, certo? Ela, propositadamente, mas sem o cara saber, óbvio, né, que a porta da garagem pela empregada foi deixada aberta, mas ele se vale dessa facilidade deixada, enfim, efetivada pela empregada e acaba invadindo e furtando os objetos da residência exatamente porque entrou pela porta da garagem que fora deixada aberta, né? E como não existe furto culposo, claro, se ela tivesse agido culposamente, a conduta dela, por óbvio, seria típica, mas ela agiu dolosamente. Cara, o ladrão, o furtador, ele nem sabia, ele não tinha nem ideia que a empregada o auxiliou, mas ela sabia o quê? Ela sabia que estava auxiliando o furtador a praticar o delito patrimonial. E isso não é responsabilidade penal objetiva, acabei de dizer que se dispensa o chamado acordo prévio. Logo, ambos responderão por furto, no mínimo, né, qualificado pelo concurso de pessoas, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. Ah, professor, mas o cara não sabia, isso é responsabilidade penal objetiva? Pode ficar batendo a cabeça na parede, pode ficar pulando, tendo chilique, não adianta, mesmo que ele não saiba que foi auxiliado, aliás, nem precisa, a pessoa que auxilia que precisa saber que está prestando esse auxílio, ok? Então, ele não sabe, mas vai responder caso seja preso, caso seja flagrado, enfim, por furto qualificado pelo concurso de pessoas, certo? Ainda uma outra questão importante, aliás, mega importante, em relação, né, ao aspecto subjetivo, ao liame subjetivo. Galera, somente existe participação dolosa em crime doloso. Vamos de novo. Somente existe participação em crime, ou melhor, participação dolosa em crime culposo e vice-versa, né? Culposa em crime culposo. Jamais haverá participação dolosa em crime culposo. Então, esse X que fica dolo culpa não rola no concurso de pessoas, certo? Quando isso acontecer, mas vai ser um tema para um outro vídeo, senão ele vai ficar muito longo, é o que temos, que classificamos como autoria imediata, certo? Então, é imprescindível não só esse liame subjetivo, mas o idêntico elemento subjetivo do injusto, seja ele dolo com dolo ou culpa com culpa, certo? E aí vem o primeiro questionamento do Silvio. Como é que fica o concurso de pessoas em crime culposo? Vamos pensar, porque já vimos essa questão do liame subjetivo. Galera, quando nós nos reunimos para a prática de um crime, nos reunimos, será que, pelo que eu falei agora, que deve haver liame subjetivo, ou concurso de vontades, no sentido de quem concorre para o crime saiba que está concorrendo para esse crime? É possível que culposamente haja concurso de pessoas? Se é imprescindível que a pessoa que concorra para o crime de outrem saiba, e sabia dolo, que assim está fazendo, perceberam? Então, o único país do mundo que acertou em relação a isso foi a Espanha. Na Espanha não existe concurso de pessoas em crime culposo. Claro, cada um vai ser responsabilizado individualmente. Mas, cara, é impensável nós imaginarmos, isso é uma aberração, concurso de pessoas em crime culposo. Cara, o que é voluntário no crime culposo? A conduta ou o resultado? Se o resultado é querido ou se assume o risco da sua produção,
Isso é dolo direto ou eventual. Então, o que é efetivamente, né, voluntário no crime culposo é conduta. Então, como é que eu vou prever se eu agir culposamente? Então, eu não tenho qualquer tipo de pretensão de querer ou de assumir o risco de resultado por conta da culpa. Então, vocês percebem, agora no Brasil, e aí respondendo também a pergunta do Silvio, no Brasil se adotou a teoria que também se adota na Alemanha, certo? Então, no Brasil se criou a seguinte questão, certo? Bom, em relação a crime culposo, como muitas vezes, partindo-se da falsa, mas é o que eles dizem, premissa de que o Brasil teria adotado a teoria objetivo formal, que ela diz mesmo, autor é quem pratica o verbo nuclear do tipo, partícipe é qualquer outro, né, qualquer outro, voto Badanha, torcida do Flamengo, todo mundo, enfim, que concorra para o crime, mas sem tocar no verbo nuclear do tipo, ok? Teoria objetivo formal. Então, essa teoria adotada, repito, tanto na Alemanha como no Brasil, diz o seguinte: nos crimes culposos, somente existe coautoria. Por quê? Porque se eles se embasam na teoria objetivo formal, e muitas vezes, né, não há a descrição do verbo nuclear em um crime culposo, lembram quantas vezes o Código Penal e as leis penais especiais dizem o seguinte: descrevem lá o tipo penal doloso, que é a regra, e logo abaixo descrevem a exceção, né? Se o crime é culposo, lembram? Se o crime é culposo, pena tanto a tanto. Qual é a conduta descrita aí? Nenhuma. Então, como é que você vai saber quem é o autor e quem é o partícipe? Então, por essa questão, na verdade, se instituiu no Brasil, olha que científico, que, eu vou fazer o contraponto, que em relação ao concurso de pessoas em crime culposo, no Brasil só se admite a coautoria, ou seja, todos aqueles que concorrem para um crime culposo são considerados coautores. O que Zaffaroni diz sobre isso? Zaffaroni diz o seguinte: o que diz o artigo 29, parágrafo 2º? Presta atenção, olha para mim que eu vou ler. 29, parágrafo 2º, chamado carinhosamente de participação. Ó, tem uma dica aí. Participação dolosamente distinta. Vamos lá? 29, parágrafo 2º, que, aliás, é a principal exceção pluralista à teoria monista. Diz o quê? Se algum dos concorrentes, vamos de novo, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á imposta a pena deste, a qual será aumentada em até metade se o resultado mais grave obtido era previsível. Se algum dos concorrentes quis. Galera, quis é dolo ou quis é culpa? Quis é dolo. Esse artigo não é aplicável somente ao partícipe? Óbvio. Quem é que pode se esconder atrás do fato de dizer eu não queria tomar parte de um crime tão grave? Óbvio que não vai ser o autor ou coautor, que são as figuras principais. Então, é importante o quê? Conclusão, presta atenção. O artigo 29, parágrafo 2º, ele obviamente só é endereçado ao partícipe. E como é que ele é chamado mesmo? Participação dolosamente distinta. Então, olha que up dá o Zaffaroni. Só pode ser o Zaffaroni no máximo. O que ele diz? Ora, legalmente no Brasil, em termos de crime culposo, todos aqueles que concorrem para um crime culposo são considerados coautores, mas o embasamento dele é totalmente diferente e muito mais inteligente. Por quê? Participação dolosamente distinta. Então, participação existe na forma de crime doloso. Em crime culposo, não há participação. Todos são considerados autores ou coautores, isso cai na tua prova. Ficou bem claro isso? Já respondemos, então, a primeira pergunta do Silvio, certo? Bom, vamos adiante. Ainda, terceiro requisito, relevância causal de cada uma das ações. Ações, eu boto em letras garrafais, e por que isso? Presta atenção. Galera, quando eu vou para minha casa na Serra, aliás, eu estou nela, ou quando eu vou à praia, eu, por exemplo, já nasci numa rede, eu amo rede, né? Cara, quando eu chego para deitar na rede,
ou seja, não fazer nada, o que eu menos quero é alguém perto de mim, porque eu fico me embalando, não sei como é que a gente não cai com esse meu peso pluma, mas eu fico me embalando. Eu estou fazendo alguma coisa, nada. Aliás, se alguém ficar perto de mim, o perigo é dar um strike, a pessoa morrer só de uma pesada minha, entenderam? Então, assim, alguém, presta atenção, relevância causal de cada uma das ações. Alguém precisa de ajuda para não fazer nada? Não. Logo, em crime omissivo próprio, não fazer. Somente cabe participação. Vou dar exemplo. Olha só. Um casal de namorados, certo? Resolve passar o carnaval separados. Os dois, ambos resolvem. O marido pega a estrada e vai para a Laguna. Ai, coitada dessa mulher, porque, bom. E ela resolve ficar em Porto Alegre. Aí, lá pelas tantas, passando por Tubarão, o cara olha assim, no acostamento tem uma pessoa ferida, ele acha que ela já está morta, enfim, mas ele quer prestar socorro. Ele liga para a esposa, tá? E diz, tu achas que eu paro para prestar socorro? Ela, não, isso pode ser uma armação, pode ser perigoso. O que nós temos aqui? É um crime omissivo próprio, né? Artigo 135 do Código Penal, crime omissivo próprio, ok? Bem, ninguém precisa de ajuda para não fazer nada, até porque quem pratica uma titiquinha de um crime omissivo próprio já o consumou por inteiro e ninguém precisa de ajuda. Então, em crime omissivo próprio, somente cabe a figura da participação. Isso cai em prova. Agora, se ambos estivessem no carro, juntos, vamos falar uma coisa mais... Bom, deixa eu acabar esse exemplo, né? E os dois olhassem, vamos ajudar? Não vamos ajudar, vamos, né? Aí, o que iria acontecer? Isso cair numa prova. Como não há coautoria, porque os dois estão juntos ali, os dois deliberam por não prestarem socorro àquela vítima ferida no acostamento. Ambos serão coautores? Não, porque não cabe coautoria em crime omissivo próprio. Mas ela estava junto, então ela não pode ser considerada partícipe. Olha que interessante, cada um, modo separado, vai responder pelo crime de omissão de socorro. É o caso famoso agora do crime, né, de omissão de notificação de doença cuja notificação é compulsória, como o Covid-19. Além de ser um crime de mão própria, só o médico pode praticar, certo? Se o paciente instigar o médico a não notificar a doença, ele é partícipe do crime omissivo próprio, deixar de notificar a doença. Agora, se dois médicos de comum acordo deixam de fazer a notificação, cada um responderá de maneira independente pelo crime, porque, como se trata de crime omissivo próprio, não há coautoria, somente participação. Agora, claro, se tratasse de a figura do artigo 13, parágrafo 2º, um garante, digamos que a pessoa que estivesse passando lá pela via e visse a pessoa ferida fosse um médico, uma médica, aí nós temos o que chamamos de o crime omissivo impróprio, como também o Silvio perguntou. Por quê? Porque essa pessoa tem a obrigação de impedir o resultado. É como o guia de escoteiros, é como o guarda-vidas. Então, nesse caso, aí, como é um crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, certo? São crimes de ação, aí não há qualquer restrição em relação às figuras da coautoria e da participação. Ficou bem claro isso? E mais ainda com relação a essa relevância causal de cada uma das ações. Existe um momento limite até que essa ajuda para caracterizar o concurso de pessoas no mesmo crime surja. Ninguém precisa de ajuda depois que a tarefa já está cumprida. Digamos que você e eu fôssemos médicos e eu dissesse, agora, no próximo sábado, tá? Dia 25 de abril, nós temos uma cirurgia oncológica gravíssima no Hospital Moinhos de Vento às 7 horas da manhã. Por favor, esteja lá às 6 horas, sharp. E a criatura belezura, o meu médico assistente, ele não aparece. Ele chega lá às 11. Eu pergunto, ele teve alguma utilidade para a cirurgia das 7? Nenhuma. Para das 11 até que sim, porque ele chegou lá no horário. Estão entendendo? Então, assim, depois da consumação do crime, nós temos o que chamamos de crime autônomo, embora a doutrina, infelizmente, não fale isso, certo? Cabe concurso de pessoas no mesmo crime, portanto, até o exaurimento do crime. O que é exaurimento do crime?
ao invés de você matar a barata só pisando, você mata a barata e faz assim, você tira tudo o que você puder e não puder daquele crime. É o caso dos crimes formais. Quando é que está consumado, por exemplo, ou consumada uma extorsão mediante sequestro? No momento em que a vítima é privada da sua liberdade, ali está consumado. Agora, o exaurimento é quando o cara pega lá o outro, a mala preta cheia de dinheiro. Aí você vai dizer, ai, mas só cabe concurso de pessoas até a consumação. Então, quer dizer que o cara que pegou a mala preta, que foi o móvel de todo o crime, não responde por nada. Até porque não tem no Código Penal, né, um crime dizendo pegar a mala... Não, por favor, então cuidado com isso, tá? Então, isso é muito importante. Momento limite ou limítrofe para que haja o quê? O concurso de pessoas no mesmo crime. Ficou bem claro? Tudo isso depende do acerto, da combinação, do ajuste, embora não seja requisito indispensável, mas da negociação, como eles fazem, né, da combinação, certo? E do momento. Se essa combinação entre os agentes do crime tiver sido feita antes ou durante, até a consumação, é coautoria ou participação naquele crime, ok? É o exemplo, deixa eu ver, digamos que eu quisesse subtrair o depósito de uma grande loja de, enfim, Ponto Frio, Magazine Luiza, enfim, e eu não tivesse aonde armazenar todos esses objetos. E eu me lembrasse que você tem ali perto do aeroporto Salgado Filho um grande depósito onde eu possa armazenar esses objetos. Se eu lhe consultar antes ou durante a empreitada criminosa, você disser, não, Pietro, tudo bem, você poderá, né, deixar ali armazenados todos esses objetos. A pessoa já não está com dolo de saber, portanto, que está colaborando na prática do meu crime de furto, responde por furto. Agora, se depois que eu já consumei o crime, eu ligo para essa mesma pessoa e pergunto a mesma coisa, você tem aquele depósito ainda perto do aeroporto para eu armazenar esses bens? E ela responder, sim, eu tenho, eu já não consumei o crime, claro. Então, essa criatura ela vai cometer um crime autônomo. E, claro, se o empréstimo, o fornecimento do local para eu armazenar o objeto do furto for gratuito, né, essa pessoa, já uma vez consumado o crime, responderá por favorecimento real, crime autônomo, certo? Bom, ainda nós temos, ainda em relação aos requisitos, falta o último, que é a chamada unidade de fato. Claro, isso está no artigo 29, caput do Código Penal, que diz, né, teoria, aliás, monista, unitária ou igualitária. Todos aqueles que concorrem para o crime cometem o mesmo crime, vírgula, na medida da sua culpabilidade. O crime é o mesmo. Teoria monista, unitária ou igualitária. Agora, qual é o significado da expressão que vem depois da vírgula? Ora, na medida da sua culpabilidade, o crime é igual, mas a pena, vixe, quanta diferença. E sempre lembrando que nós temos as exceções pluralistas à teoria monista. E muito antes de citar lá o aborto praticado pela gestante, pelo médico, bigamia, aquela porcalhada toda, o mais importante exemplo está debaixo dos nossos olhos, ali no artigo 29, que eu já li, parágrafo 2º. Se é isso, numa prova oral, tu ganhaste o examinador. Se ele pede para você falar sobre as exceções pluralistas à teoria monista, você chegar e debulhar o 29, parágrafo 2º. Quer dizer, para quem ir lá para a parte especial, se a mais importante exceção pluralista à teoria monista está ali, no artigo 29, parágrafo 2º. Silvio, espero ter respondido aos teus questionamentos, querido, e aos de todos. Sugiram, façam como Silvio. Sugiram temas que a gente está aí. A gente está aqui para servir vocês e para mantê-los em casa com bons estudos, ótimas referências, eu espero, né? E dúvidas, por favor, me encaminhem. Beijo muito grande e até a próxima.